Nesse vídeo eu quero te contar como que eu uso o ChatGPT e a maneira que eu acredito ser a melhor maneira do planeta Terra para você também usar o ChatGPT para auxiliar nos seus negócios. A grande verdade é que o ChatGPT, ele não passa de um estagiário, de alguém que vai fazer tudo o que você pedir para ele e que na maioria das vezes vai tentar te bajular bastante e vai tentar te dar a resposta que mais vai te agradar. Qual que é o grande lance do ChatGPT? Eu uso o ChatGPT o dia inteiro nos meus negócios, mas a grande verdade é que as pessoas estão ficando cada vez mais burras. Eu imagino se a gente tivesse, a galera da minha geração, eu tenho 32 anos, sou de 93, se tivesse ChatGPT na época que a gente precisou se desenvolver. A gente ia ser muito burro. E eu acredito que as pessoas vão se emburrecer cada vez mais, porque você vê as pessoas na escola hoje, a galerinha da escola, já usando o ChatGPT para fazer tudo, uma pesquisa inteira para eles. Você já tem ferramentas que tentam descobrir se foi feito por ChatGPT, você tem várias ferramentas que já burlam as ferramentas que tentam descobrir que foi pelo ChatGPT. Então o grande lance aqui é o seguinte: primeira coisa que eu preciso te falar, não deixa o ChatGPT te emburrecer. O ChatGPT ele não passa de um estagiário e as pessoas acabam usando ele como um empregado, alguém que tem uma experiência sênior e vai dar as coisas prontas para você. Ele é horrível para dar coisas prontas para você, mas ele é excelente para organizar suas ideias. E é dessa forma que eu quero te ajudar a usar a inteligência artificial para organizar suas ideias e não para ficar fazendo coisas prontas para você. Basicamente, esse ano é um dos negócios que eu ajudo a tocar aqui sobre gestão ágil. Nós já faturamos mais de 6 milhões. E nós fazemos isso com webinários perpétuos. Qual que é o grande lance? Nós só conseguimos ser uma das únicas empresas do Brasil que fatura com webinário perpétuo para público frio, ou seja, públicos que nunca nos viram na vida, num ticket de médio de 1.697. No primeiro contato que essa pessoa tem com o nosso webinário, um webinário de quase 3 horas de duração, e as pessoas ficam até o final, compram e gerou esse faturamento para nós, porque nós entendemos muito, muito, muito mesmo do nosso público-alvo, do nosso avatar, que a gente fala, do nosso ICP, né? É, o perfil de cliente ideal. Qual que é o grande lance? Se nós tivéssemos pensado nesse perfil de cliente ideal usando o chat GPT, a gente nunca, nunca, nunca ia chegar na verdade. Porque o chat GPT, ele faz tudo muito bem, só que é tudo a primeira camada. Ele não consegue ser profundo em nada. Ele só é profundo quando você ajuda ele a ser profundo. Então, como eu uso o ChatGPT no meu dia a dia e como é que eu tento não deixar ele me emburrecer? Porque se eu dependesse de entender do ChatGPT, entender meu público, se eu dependesse do ChatGPT me dar conteúdo, se eu depender do ChatGPT para ele criar as coisas para mim, vai acontecer duas coisas. Primeiro que você vai começar a ficar cada vez mais burro. O QI médio do brasileiro já é 80, não é um QI muito bom. E parece que as gerações mais jovens, que têm acesso a tanta informação, nunca houve tanto acesso à informação, o QI já tá descendo para 70, ou seja, a galera tá ficando burra. Por quê? Porque se eu te pedisse antigamente para fazer uma pesquisa sobre os carros mais vendidos do Brasil, você teria que sair na sua cidade perguntando que carro que a pessoa tem. Você teria que pegar uma amostragem, extravasar isso. Hoje você pergunta para inteligência artificial e ela vai te dizer. E nos negócios isso não é diferente. Talvez ela esteja te deixando burro no seu negócio, na geração do seu conteúdo, na forma como você gera seus produtos. Qual que é o lance? É um estagiário com QI do Einstein. Ele sabe de muita coisa, ele é extremamente generalista, ela vai te auxiliar para muita, muita, muita coisa. Como eu uso? Normalmente eu abro um áudio, né, com a inteligência artificial, tem um áudio que você coloca lá que ela transcreve o que você está dizendo. Eu não gosto muito de abrir aquele lance de conversar com ela pelo telefone, apesar daquilo ser bizarro, parece uma pessoa que está falando com você. Mas se você for parar para perceber, ela vai tentar te bajular em tudo que você fala. Então, normalmente, para que eu uso a IA? Para organizar minhas ideias. Então eu mando um áudio para ela, eu falo tudo que está na minha cabeça, tudo que eu quero fazer, e peço para ela dar uma forma para isso e organizar isso. E a partir do momento que ela organiza, eu também organizo meus pensamentos. Aí sim eu começo a aprofundar com ela, a dar as bases de dados que eu quero que ela leve em consideração para me dar uma resposta. Outra coisa que ela faz muito bem é a análise de dados. Então, antigamente, a gente fazia uma pesquisa com 15 mil linhas. A gente tinha que ler linha por linha. A gente tinha que tentar descobrir as palavras que mais apareciam. Hoje em dia, a IA
principalmente agora com o aumento de contexto da IA, ou seja, quanto mais conteúdo ela aguenta receber para te dar respostas boas, mais você consegue fazer pesquisa. Então isso é muito bom, isso é absurdamente bom. Outra coisa que ela faz muito bem nesse lance de pesquisar, hoje em dia o ChatGPT tem uma função chamada agente, que ele abre navegadores e ele pesquisa sites para você, ele pode pesquisar por passagens para você, porque ele é como se fosse uma pessoinha clicando no mouse lá e indo. Ela não fazia isso. Use com inteligência o ChatGPT. Eu gosto de usar ele sempre para estruturar a minha cabeça muito mais do que para ficar pedindo coisas para ele. Se você ficou pedindo já conteúdo para ele, ideias, você vai perceber que ele é sempre muito superficial. E quem gera conteúdo com IA ou fica usando IA no negócio para tomar decisão, normalmente tá fazendo igual todo mundo, porque todo mundo vai usar IA e todo mundo vai usar IA nesse nível mais superficial. Então, se eu puder te deixar um insight nesse vídeo, é que você aprenda a usar a IA para estruturar suas ideias, para acelerar o seu processo de pensamento lógico e não para ela pensar por você. Toda vez que ela pensa por você, a base de conhecimento que ela está levando em consideração não é a sua experiência pessoal, não é aquilo que você tem de melhor. Ela está levando em consideração a base que é a internet. Ela está levando em consideração toda a base superficial da internet. E a internet é assim, ela é superficial, principalmente no assunto que você fala que é o seu negócio. Ela jamais vai ter a experiência que eu tenho de mais de, sei lá, 100 lançamentos, mais de 150, quase, já devo ter passado, se duvidar, de 200 lançamentos digitais em mais de 30 nichos diferentes. Ela não vai ter isso, ela não vai entender todas as dores, as aflições que eu passei gerando o negócio, ela não vai entender o que eu passei quando eu quebrei o negócio em mais de 500 mil reais de dívidas, ela não vai entender o que eu passei também quando eu fiz meu primeiro 7 dígitos no lançamento, ou quando eu vendi a minha casa e estou construindo uma casa, a casa que a gente sempre sonhou. Então ela não entende exatamente o que é ser humano. E esse é o seu poder. Se você usar ela para te acelerar a forma como você pensa, acelerar a forma como você organiza seus pensamentos, às vezes eu pego e mando um áudio para ela absurdo, totalmente prolixo, como se eu estivesse mandando um áudio no WhatsApp mesmo. Eu falo, eu dou uma ideia de 10 minutos para ela. E o que eu quero que ela faça com isso? Eu quero que ela organize. Dicas importantes. Sempre peça para ela ser imparcial na resposta dela, porque ela vai ter uma tendência a te bajular. Você falar assim, nossa, eu tô com vontade de abrir um negócio de paleta mexicana e reviver essa moda no Brasil. Ela vai falar, que ótima ideia. Ela vai falar pra você, vai lá, você vai ficar milionário com essa ideia. Ela vai te bajular. Pede sempre pra ela ser imparcial, pede pra ela não responder o que você quer ouvir, pede pra ela agir como um consultor e te falar a real e não querer te bajular. É pra ela te falar aquilo que você precisa ouvir. É, às vezes eu tenho ideias que na minha cabeça são muito boas e eu pergunto pra ela assim, por que isso vai dar errado? Não porque isso vai dar certo. Porque a gente é bom em defender o porquê vai dar certo, mas a gente é muito ruim em defender porque vai dar errado. Então você falar, perguntar para ela, pedir para ela falar assim, cara, por que isso vai dar errado? Quais os pontos cegos que eu não tô enxergando nessa ideia, nesse empreendimento, nessa forma de fazer? Aí ela vai agir como um consultor, como alguém que tá imparcial ali e quer te mostrar pontos cegos. O que, que eu não tô enxergando? Pesquisa o mercado, né? Às vezes você bota o modo agente, cara, pesquisa, alguém já teve essa ideia? Quem tá fazendo isso? Quem são meus concorrentes? Então, isso é bem legal de você fazer com a IA. Pedir para ela te munir de informação para você gerar um pensamento, para você gerar uma ideia completa e poder aí ter um bom resultado. E não você pedir para ela pensar por você. Toda vez que você quiser que ela pense por você, não se esqueça. Você está se emburrecendo ao mesmo tempo que você não vai ter um bom resultado, porque ela já está fazendo isso por todo mundo. A IA não serve para pensar por você. Você tem que pensar, você tem que se desenvolver, você tem que continuar deixando sua cabeça ativa para pensar nas coisas que você faz e não deixar a IA cada vez mais fazer você ser burro. Porque é isso que está acontecendo com as pessoas, é isso que vai continuar acontecendo e no mundo dos negócios não é diferente. IA serve para acelerar, IA não serve para substituir, IA serve para otimizar. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fica com Deus, que o seu negócio prospere muito e me deixa saber aqui se eu gerei algum tipo de valor para você. Comenta, compartilha com quem tá usando a IA para ficar meio burrinho e precisa usar a IA para ficar mais inteligente. Valeu.